Começando mais um não. Não é incendiando a liga, não. Solta a granada, porra. Estamos aí batendo nosso recorde, 2 podcasts, 2 dias seguidos. E possivelmente vamos ter 6 podcasts seguidos, né, Douglas? Possivelmente, né, cara? A gente fala possivelmente porque, como eu pretendo participar de todos, a minha agenda é complicada. Nós estamos aqui hoje com um homem que tenta ter mais coisas para fazer do que a agenda dele permite, o senhor Douglas Rabuski, para falarmos hoje de fatos históricos da liga, de cada franquia aí. Eu acho que a gente fechou 10 franquias aí muito legais. Eu acho que dificilmente isso vai mudar. Quer dizer, veremos. Mas 5 anos aí, vai ser o nosso quinto Fireball, sexto ano de liga. É um conteúdo especial aí que a gente trouxe para vocês. E então, até o kickoff na quinta-feira que vem, vocês vão ter muito conteúdo para escutar. E se virem aí, irmão. Se virem aí que a gente tá frenético, não é, Douglas? A gente tá cheio de novidades para essa galerinha, cheio de informação para trazer. E como o meu diferencial de vocês dois, que são o carisma, tu e o Pedro, que são o carisma do podcast, o meu é trazer dados, faremos podcasts com dados. Ele é o nosso homem da estatística. Todo jornal precisa de um cara que é o cara da estatística. Que é o Levanta a que ninguém estatística. gosta, né? É basicamente isso, né? O trabalho mais merda a gente deixou para ele. Basicamente foi isso. Hoje a gente vai falar de 2 times. Amanhã a gente fala de mais 2 e por aí em diante. Nós decidimos começar pelos bebês da liga. Rio de Janeiro Blind Refs e o Wakanda Huskies. E eu acho que pela primeira vez em 30 anos o JP escuta a palavra bebê e ele na mesma palavra. É 30 em cada perna, né? Nosso vovô, garoto. Isso aí. O que você tem para começar aí pra gente? A gente vai começar a falar de como começou. Perfeito. A ideia principal dessa sequência de podcasts que a gente vai fazer é falar um pouco sobre o nosso histórico da liga, né? A ideia era fazer uma revista, mas como vocês sabem, tudo que eu prometo eu não cumpro. Estou pronto para ser vereador ou, quem sabe, senador deste país. Cara, vamos começar. Eu acho que um pouquinho da história de cada um desses times, né? Começando pelo nosso favorito do Bottom, o Wakanda Huskies. Favorito no sentido de força do time, não em quem a gente gosta mais. Que é o único time formado por uma comissão nessa liga. É o único time que tem mais de um GM. Não é o único que precisa disso, tem mais time que precisava de uma comissão. Mas o Wakanda Huskies, que um dia já foi Camaragibe Lions, já foi do Inominável e já foi o nosso Brasília Jets. Hoje um time regido por 3 caras aí não oriundos de Wakanda e que nem parecem oriundos de Wakanda. É o time que renasce das cinzas, né, cara? É um time que renasce. Peguei a referência. É um time que renasce das cinzas. É um time que ele. Eu acho que ele foi o time que mais apanhou nessa liga em sentido de ter GMs ruins administrando ele. E agora entrou aí 3 caras comprometidos com o processo, com a liga, entenderam a nossa vibe legal. Acho que foi um encaixe perfeito. E vamos trazer um pouco aí da história desse queridinho aí da galera em termos de time. Perfeito. Fundado em 2019. Não, brincadeira, não vou começar com essas palhaçadas. Mas originalmente o time do Wakanda Huskies foi o Brasília Jets, pelo nosso querido Pedro Perrone, que é o GM que ficou mais tempo no comando desse time. Aí o grande erro, meu grande erro como gestor dessa liga. Nossa. Nossa. Eu quis puxar para mim porque, né, eu defendi o Perrone mais do que eu devia. Brasília Jets era literalmente
Brasília Jets, porque o Pedro só draftava os jogadores dos Jets. E não nessa fase boa, quando os Jets eram piada. Então, Pedro ficou na nossa liga aí até 2021, quando ele não aguentou a pressão. E 2021 não, 2020, quando a panela de pressão dele explodiu. E aí entrou o Iago com o São Paulo Wolves, eu acho que era o nome do time dele. Sim. Era alguma coisa com Lopes. O Iago também ficou aí 6 meses na liga, saiu depois de uma trade comigo. E curiosamente foi a trade onde eu assaltei e não fui assaltado. Aí o Iago, por questões de ética, não continuou na liga. Saudades, Iago. E na sequência, na metade daquele ano, entrou o Pedro Luz, criando então o Camaragibe Lions. E o Pedro Luz ficou um ano até metade de 2021, quando entrou essa comissão que a gente ama odiar, que é a comissão de Wakanda, que é até então a segunda maior gestão dessa franquia em termos de tempo de casa na Liga Fogo. Esse time que tem um histórico bem ruim em temporadas regulares, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas é um time aí que passou na mão de GMs bem ruins até chegar na mão da comissão de Wakanda. E aqui já fica o meu parabéns antecipado ao trabalho que o Tommy, principalmente o Will, que a gente sabe que o Will é a cabeça por trás de tudo, e ao Lucas pela forma que estão gerindo esse time. Já já a gente vai entrar nos números, mas falando um pouquinho dos GMs que passaram pelo hoje Wakanda Huskies. O Pedro Jets, ele era um good guy, ele era basicamente o que o JP é como pessoa. Era um cara legal ali, né, que não incomodava ninguém e tal, mas completamente surtado. Ele só pegava a cara dos Jets, que Cara, que draft de tipo calor. assim, no draft de calouros ele pegava cornerback dos Jets. Nem pegar só a cara dos Jets, ele já ia pra posição que nem pontuava direito e pegava, tá ligado? E basicamente aceitava qualquer tipo de trade, foda-se. É isso. Teve um tempinho ali que eu tentei ajudar ele, mas, mano, não ia pra frente. Eu sei o que ele fazia da vida e tal. Ele era cristão, né? Ele é pastor, Crente. ele é Ele pastor. é pastor, ele é pastor e Eu tal. tenho contato com ele ainda. Provavelmente ele tinha outras prioridades na vida dele aí. E depois teve o Iago, que é o único cara. Tem dois caras que eu odeio que foram desse time. E um deles é o Iago. O Pedro Jets não, eu gostava do Pedro Jets. Ele era brother. O Iago, que foi um cara que chegou na liga, fez um bom trabalho, tá? Começou a fazer um bom trabalho nesse time. Tanto que foi a Tal. primeira vez que o time passou de 200, foi na mão do Iago, né? Exatamente. Só que aí, cara, ele. Não sei o que aconteceu, que ele basicamente se desfez do Justin Jefferson. Ele fez um acordo com o Doug lá, por debaixo dos panos e tal, e se desfez do Justin Jefferson. Eu cheguei a conversar com o Doug, falei que, como na nossa liga a gente não prega desfazer trade, que a trade ia ser mantida, mas que a gente precisava tirar o Iago, porque senão a nossa Imagem. credibilidade, imagem, como liga mesmo, não existiria, sabe? Cara, Então, tu quer abrir qual foi o acordo que o Iago, porque eu te mandei os prints na época, né? pode falar, cara. É que eu lembro muito por cima, tá ligado? Mas pode Eu falar. cheguei, tinham dois jogadores do Iago que eu queria muito, que era o TJ Watt e o Justin Jefferson. Curiosamente, os dois melhores jogadores dos Pirates hoje. E o Iago me mandou. Como eu e o Iago, a gente tinha uma relação antes mesmo de. Eu já conheci ele, mas em questão de perguntar sobre troca de jogadores, esse tipo de coisa, o meu guru meio que era o Iago. O Iago me disse, cara, me manda o que tu quiser no app que eu vou aceitar, não vou nem olhar. Eu não, mano, tipo, ainda falei pra ele, mandei ofertas e tal. Disse, isso aqui e tal, tu acha que fica justo? Ele, me manda no app e eu confio em ti. Tipo, foi isso. Na época eu mandei, acho que um primeiro round, o Tremaine Edmonds e mais algum jogador, não lembro exatamente quem foi.
Basicamente, o Iago, ele queria sair da liga, mas antes de sair da liga, ele queria mexer nas estruturas. Tipo, ele queria foder o time dele em prol de outro GM. Que E a é a trade coisa só que a não. gente. Pode falar, desculpa. E a trade só não foi mais absurda. É absurda, só não foi mais absurda porque o Douglas ainda, tipo, colocou algo a mais ali, tá ligado? Como E é sempre, né? isso. Então o Iago ele saiu por um princípio básico que a gente tem, né? Que é o de enquanto o GM faz mal para ele mesmo, tá tudo certo. Quando ele fizer mal pra liga, aí é a hora da poda. E aí depois teve Pedro o Luz. Pedro Luz, que esse era mais surtado que o primeiro. Pedro, né, cara? Dois Pedros que passaram por esse time que, pelo amor de Deus, puta que pariu. O Pedro Luiz, cara, pra você ter noção, ele já afirmou nessa liga que Eli Manning era maior do que Dan Marino, que Matthew Stafford era melhor do que Aaron Rodgers. E se vocês não conhecem Pedro Luiz, basta vocês dar uma olhadinha no Império Elementar. É o cara que ama o Flamengo. É o cara lá que ama o Flamengo, entendeu? Se o Flamengo empata com um time, sei lá, das quantas, ele tá lá comentando e vice-versa. E era um cara que. Esse a gente nem tirou, tá? Ele saiu. Porque ele é aquele cara famoso. Não, eu. Bate no peito, sabe? Não, porque eu aguento. Eu sou o zoador master. Ninguém zoa comigo, eu sou o zoador master. Pensa num cara que falava mais no grupo do que eu. Era o Pedro Luiz, tá ligado? Isso que tinha 3 filhos pra criar. Isso que tinha 3 filhos pra criar. Não, eu sou o zoador master, zoava, mano. E a gente, porra, caindo matando em cima dele, tá ligado? Pô, seu time é uma bosta, você é um lixo, suas opiniões não valem nada, né? Isso, uma hora ele ligou o foda-se e decidiu que tá. Ele falou, ó, já que vocês não gostam do meu trabalho, eu tô saindo, tô metendo o pé. Foi embora. Depois eu coloquei ele lá na Liga A lá e ele tá pagando de zoador lá, mas como ninguém dá bola pra ele, igual a Porra, gente na Liga Fogo, e tudo ok, ele se encaixou lá. não pega após nem na Liga. E foi em último. Ó, pra você ter noção, tinha 5 vagas na Liga A, 5 caras decidiram sair. Coloquei ele e o Raoni, mandei ele e o Raoni escolherem o time que eles queriam. Podia escolher o melhor entre esses 5. Ele e o Raoni foram escolher. Raoni tá na Liga Avatar, Pedro Luiz foi o último. Pra vocês terem noção. A gente já vai chegar no dito cujo Raoni também. Mas foi basicamente isso. E aí depois foi a gente falou, cara, a gente precisa urgentemente arrumar alguém pra esse time, cara, porque tá foda. E A aí, gente lembrou do Tommy aí que eu já vou mandou entrar mensagem. Ah, tá, desculpa. Isso. Aí eu já vou entrar num dos tópicos, o Douglas, que é a entrada dele na liga. Uhum. Que aí eu cheguei no grupo do Fantasy BR, que eu nem tô mais, acho que tem uns 2 anos que eu não tô mais nesse grupo. E o Tommy comentou alguma coisa do tipo, pô, adoro liga com Trash Talk, ou tipo, Trash Talk é comigo mesmo, uma parada assim. Aí, quando o Pedro Luiz saiu, eu lembrei dessa mensagem, fui lá, peguei, não tinha apagado ainda, entrei em contato com o Tommy. Falei, cara, a gente tem uma liga assim, assim, assado, com podcast, com logo, Não, camisa. isso a gente falou no grupo do Fantasy BR. E aí o Tommy comentou: pô, quando tiver uma vaga nessa liga aí, vocês me dão. Aí a gente falou do Trash Talk. Ele, não, Trash Talk é comigo mesmo, não sei o quê. Isso mesmo, exato, lembrei. Por isso que ele é o cara das estatísticas, e não eu. A cabeça é enorme. Serve para armazena bastante coisa aí. Então, a gente entrou em contato e falou assim, o Tommy falou, cara, eu não tenho muito tempo para gerir um time e tal, não sei o que, eu acho que não vai dar. Eu falei, putz, beleza, então vou ter que encontrar um outro cara. De repente ele volta, ele fala assim, cara, eu tive uma ideia. Vocês deixariam eu administrar o time com outras 2 pessoas? Aí a gente falou, não, beleza. Entrei em contato, obviamente, com o comissário. Acho que o Douglas não era, né? O Douglas Acho que era nessa o época. Pedro. Foi a época que a gente Só o tinha Pedro, né? tretado e eu tinha pulado fora. Isso. Aí eu cheguei no Pedro e falei, Pedro, o que você acha da ideia que o cara deu? Por mim, de boa, cara. Desde que ele esteja lá na liga, só ele e tal, não interfira em nada e tal, votações desse tipo. Aí o Pedro falou, não, cara, vamos ver como é que é. Deixa o cara entrar e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, a gente deixou e
E foi esse grande acerto nosso aí, como comissário, foi ter deixado essa comissão de Wakanda entrar. Douglas, para os números, por favor. Perfeito. A gente vai tocar um pouquinho então no que tem de melhor e de pior na história do Wakanda Huskies. Vamos falar um pouquinho sobre quando esse time teve. Eu acho que vamos começar pelo pior. Eu separei em 4 subtópicos, tá? Principal recorde, pontos a favor, pontos contra e a colocação, tá? O Huskies teve o poderoso recorde de 1 vitória e 13 derrotas em 2 temporadas da sua história, 2019 e 2020, sob o comando do nosso querido, saudoso, ilustre Pedro Perrone, obviamente, né? Foram épocas assim onde só um time perdeu para esse time 2 vezes, tá? E parabéns para mim. Uma delas me tirou da pós-temporada de 19 e classificou o Minas Kraken, que foi campeão naquele ano, tá? Então o título do Kraken tá comigo, tá? De nada, Thiago. 2019 também foi. Eu acredito que 2019 tenha sido, em geral, a pior temporada desse time, porque foi o ano que o time menos pontuou, de forma geral. Fez 1.821 pontos, tá? 1.822, se a gente arredondar. Foi 2019 também. E terminou em 10º colocado. Obviamente, com esse recorde, seria extremamente difícil não ter essa colocação, né? E o ano que o time menos tomou, que mais tomou pontos contra, não foi 2019, foi 2021, que tomou 2.875 pontos contra, tá? Então aí são 2019, de uma forma geral, é o pior ano do Wakanda Huskies, mas o 10º lugar foi 2019, 20 e 21. E 2020 também tem o seu brilho pelo recorde de 1-13. Tá? É um time assim, ó, que foi muito piada nessa liga. Hoje em dia é uma anedota, não é uma piada, mas a gente ainda gosta de rir bastante desse histórico. E o que de melhor aconteceu nesse time, como a gente falou, que a comissão de Wakanda foi um grande acerto, os números provam isso, tá? 2022, que foi o primeiro ano completo dessa comissão, a gente teve um recorde de 6 vitórias e 7 derrotas, ainda o único time da liga que nunca teve um recorde positivo, tá? No ano passado ainda, foi o ano que o time mais pontuou, 2.487 pontos. 2019, voltando aqui como o melhor ano em que o time tomou pontos contra. Foi o ano que o time menos tomou pontos contra. Foi 2019, com 2.478 pontos. E a melhor colocação do time foi em 2022, um 7º lugar. Cara, 2019 ele foi o time que menos tomou ponto e ficou em último. Surreal isso. Não, ele não foi o time que menos tomou ponto, tá? Foi o ano que o time menos tomou ponto. No histórico geral de Wakanda. Eu vou. Esse Então, número aí eu vou trazer, tá? então, é isso que eu tô falando, tá ligado? Em todo o ano do Wakanda, de É, 2019 foi o ano que ele menos tomou ponto. E ele ficou em último. Teve uma vitória só. cara, é bizarro, bizarro, bizarro. Surreal. Depois eu tenho fatos engraçados para contar de cada GM, mas vamos agora pro Blind Refs. Traça a nossa linha do tempo aí do Blind Refs. Esse sim é o time favorito do Bottom 5. É o time que eu mais gosto do Bottom 5. Porque pra mim o Blind Refs é água de salsicha. Vamos ser polêmicos. É o time que não incomoda, mas faz um dogão da hora. Cara, o Blind Refs originalmente, lá em 2018, na fundação da liga, tá? Foi draftado pelo Eliezer. Cara, esse sim é o cara que eu mais odeio no mundo fantasy. Caralho, ele era do Eliezer e foi parar na mão do brother dele 5 anos Aham. depois. E outra assim, o Eliezer draftou, o time não era ruim, só que o Eliezer nunca escalou esse time. Esse time foi o primeiro 10º colocado da história da Liga Fogo, tá?
E o Eliezer, como não participou da liga, ficou fora do grupo, a gente tentava contato com ele, não conseguia, a gente decidiu trocar no ano seguinte. Em 2019 entra o Brian, cria o... Esqueci o nome da cidade que o Brian mora, mano. São Bernardo, né? Ribeirão Preto. Ribeirão, isso. O Ribeirão Preto Pimps, com uma das melhores logos que essa liga já teve. O Brian fica um ano na liga. Depois de um tempo ali, ele não curtiu muita vibe. O Brian é meu parceiro, ninguém fala mal dele, seus trouxas. E. Inclusive. Eu não posso falar. Puta merda. Tá, deixa eu falar. E aí, logo na sequência, entra o Seone. Fica aí um mês, nem isso, no comando desse time. Sai e entra o Raoni para comandar esse time, tá? Raoni fica aí quase um ano e meio. Eu achei que o Raoni tinha ficado mais tempo, tá? O Raoni ficou um ano e meio no comando do Blind Refs. No caso era o Hellsith Devils. E, cara, nesse um ano o Raoni conseguiu a incrível proeza de trocar todos os melhores jogadores dele pro Wilderland e prejudicar os dois times. Eu não sei como se faz isso, mas ele conseguiu essa proeza. Trocou praticamente todo o draft de 2022 pelo de 2023, afirmando que a classe era infinitamente melhor. Eu acho que ele esperava pegar o Bijan Robinson. É a única conclusão que eu tenho para isso. E na sequência, o Raoni sai por motivos de prejudicar a liga, de certa forma, numa escala bem menor, parecido com o que aconteceu com o Iago. E aí entra o nosso querido, amado, idolatrado, nosso chefe de arbitragem, a nossa zebra cega, o JP, que comanda hoje o Blind Refs aí há um ano e meio também, entrou bem próximo do que entrou a comissão de Wakanda. Vamos ser sinceros, esses caras do Nordeste são meio bosta, né? Puta que pariu. Ô meu, fazer esse comentário num bagulho que vai pro YouTube é foda, velho. Existe a piada interna na liga, mano. Ninguém escuta, Porra, relaxa, só a gente escuta. o Monark da Liga Fogo. É o Monark. Falar um pouco sobre os caras. O Eliezer, o Douglas já falou bem, é um cara que nem faz falta. Eu não sei porque que ele tem raiva do Eliezer. Pra mim, não faz falta. O cara que. É que eu jogo 1 milhão de ligas, né, cara? Então, o Eliezer, vira e mexe, eu tô me cruzando com esse maluco. Tá. E ele é gaúcho, não gosto de gaúcho. Pra Liga Fogo, ele foi inexistente, basicamente. Ele só draftou o time dele. E foi depois. Campeão da Liga Água no mesmo ano. E depois ele. Tipo, não montou mais o time e tal. Eu acho que deve bater um puta arrependimento nesse Eliezer, mano, dele ver depois o que a Liga Fogo se tornou. Porque com certeza é aquele tipo de cara que joga 40 ligas e escolhe uma pra não jogar, tá ligado? Tipo, vou só draftar porque eu tô sem nada pra fazer aqui, foda-se. Aí depois veio. Quem que você falou? O Seone? O Brian. O Brian. Aí veio o Brian era um cara legal, era um cara comprometido com a liga, era o cara do puteiro, se vocês estão lembrados. Era o cara que tinha o puteiro, então não sei o que, o filho da Dona Sol e tal. E, cara, uma coisa que eu sempre deixo claro pra quem tá entrando na liga. Aqui é liga de trash talk, mano. Se tu não aguenta trash talk, nem entra. E o Brian também, ele começou a ficar um pouco ocupado e tal. Ele tinha o puteiro pra administrar e tal. Ele tava na época que ele tava fazendo o TCC dele também. Ele perdeu tesão na liga, mano. Ele me falou isso antes de sair. Ele me pediu permissão pra sair porque foi eu que botei ele na liga. Ele me disse, ô Doug, não me leva mal, mas tipo, não dá mais, a liga não me traz mais vontade. Esse maluco é retardado, cara. E um desses grandes motivos foi porque o B3 falou que a mãe dele era uma puta que trabalhava lá no puteiro lá que eles administravam. Falou que o Brian tinha conhecido a mulher dele no puteiro também. Falou que o Brian tinha conhecido a mulher dele no puteiro, não sei o que. Mano, o B3, às vezes, ele passa dos limites que é aceitáveis pra mim, tá ligado? É foda. Pra você ter noção, quando o B3 falou isso, eu
Erli Coimbra, cheguei pra ele e falei, B3, cuidado. Mas o B3 te passou, irmão. Te passou. Tipo, é surreal. Aí depois teve o Seônio. Durou pouquinho, era um cara que não aguentava trash talk, cara. Ele durou, acho que uma semana. A gente começou a bater nele, principalmente que ele falou que ele preferiu o Randy Cuff de Miami do que o Leonard Fournette. Naquela época que o Leonard Fournette estava comandando os ataques do Buccaneers. Foi trocado e começou a comandar o ataque do Buccaneers. A gente começava a zoar ele, falava, nossa, que bosta você, não sei o que, olha esse time lixo, ainda manda uma dessa. Aí ele não aguentou e saiu. Ele falou, não tô aqui pra escutar isso, pegou e foi embora. Beleza, direito dele. Inclusive, ele fez a proeza lá de adotar a estratégia Hero Running Back na Liga Avatar e ele pegou o running back até a 7ª rodada. Meu Deus do céu. E, handcuff, né? E depois teve o Raoni. O Raoni é um cara que eu gosto, tenho contato com ele até hoje, eu e o Douglas. A gente tem uma mesa de RPG com o Raoni mestrando. É um cara que, pessoalmente, como pessoa, eu curto. Gosto de Mas matar player. gosta de matar os jogadores da mesa dele. Mas, cara, ele já estava fazendo mal para a liga. E esse é o principal requisito que a gente utiliza, sabe? Para você ter ideia, ele trocou o James Robinson com os Skulls 3 vezes, tá? Quando estava em baixa, ele comprava alto, e quando estava na alta, ele vendia na baixa para os Skulls. Pega o histórico do James Robinson, que vocês vão ver do que eu tô falando, tá ligado? É até difícil explicar, mas era basicamente isso. E aí eu era um cara que segurava muito o Raoni, porque o Douglas não estava na época. E o Pedro, ele já era, tipo, a favor há um tempinho de tirar o Raoni. E eu era um cara que segurava a onda, tá ligado? O Pedro é o ceifador O Pedro... dos comissários da liga. O Pedro não tem pena, não. Vocês acham que eu sou policial mal? É porque vocês não conhecem o Pedro nos bastidores. ele gosta de cortar cabeças. E aí eu tava segurando o Raoni porque eu gostava do Raoni. Sinceramente, eu gostava do Raoni como pessoa. Obviamente, eu já tive desentendimento com ele como eu tive com todo mundo que tá nessa liga. Mas era um cara que eu gostava. E a gota d'água foi quando ele dropou um DL, que hoje o DL não é absolutamente nada, que é o Marcus Golden, mas que na época era um DL que ele estava dentro do top 15, se eu não me engano. Se pá, dentro do top 12. Na O época, argumento dele foi que o cara era velho, mano. E simplesmente ele dropou o cara porque ele era velho. Ele não pensou em trocar o cara para um time que estava tentando, sei lá, ganhar a liga. Que, pô, cara, pelo menos uma 3ª rodada alguém pagava. Era um DL top 12, tá ligado? Naquela temporada. Ele simplesmente dropou, cara. Aquilo para mim eu interpretei como uma falta de compromisso com a liga, sabe? Você nem tentar, cara. Tipo, você nem tentar, nem chamar a pessoa para conversar. Você simplesmente dropar, isso é falta de compromisso para mim. Fora que ele se apegou ao argumento de que, né, o ano dele ia ser o ano de 2023 e esqueceu de jogar 2022, cara. Não pode. Por mais que você esteja num time rebuild, e eu já falei isso quando o Tommy entrou, eu falei isso depois que o JP entrou. Mesmo você estando com um time rebuild, cara, tem o compromisso de montar um time bacana para ser competitivo, pelo menos. A gente não quer que vocês façam trades mirabolantes e tal, que transformem o time de um dia para o outro num time contender ao Fireball. Não é isso. Mas, cara, monta o melhor que você pode, sabe? Com Porra, me jogadores da Free engana. Agents, esse tipo de coisa. Me Oi? engana. Finge que tu tá tentando, pelo menos. Mas Me nem engana isso pelo menos, tá aconteceu. ligado? Isso aí, me engana pelo menos, sabe? E aí foi a gota d'água, e inclusive ele lançou uma frase no grupo falando que não se importava com essa temporada, falando, não me importo com essa temporada. Se você não se importa com essa temporada, você não se importa com a liga, então desculpa, tchau, um abraço, vamos continuar a amizade, mas você como GM dessa liga não dá mais. Entramos com o JP. A entrada do JP foi interessante, porque eu chamei JP no privado, falei, ei, mano, topa tu jogar uma liga assim, assim, assado, mesmo propaganda que eu faço, tem logo, tem podcast e tal, sei o que, pá.
Aí eis que ele me chega, cara, não tô muito afim não, porque tem o Wilderlan nessa liga. Já bateu o primeiro requisito pra entrar na liga. Aí eu falei assim, porra, não gostar do Wilderlan, eu acho que todo mundo ali não gosta, tá ligado? Eu gosto do Brincadeira, Yudi, pô. eu gosto do Wilde, eu gosto do Wilde. Às vezes ele se passa, mas... às vezes ele adota um vitimismo que é foda, mas ele é um cara maneiro. Aí, tipo, eu falei, não, cara, mas entra pra você ver como é que é e tal. E o que me chamou, o que me fez insistir no JP foi ele falar que ele jogava Fantasy desde 1995. Mano, 1995 eu tava no saco do meu pai, tá ligado? Eu E nem o lá maluco, tava. e o maluco tava jogando Fantasy. Então, tipo, ele falou, não, eu jogo Fantasy desde 1995. Eu falei, Jogando caralho. papel. Aí ele me falou que ele era árbitro. Ele falou, não, sou árbitro de futebol americano aqui no Brasil. Eu falei, caralho. Pô, a gente quer você, cara. É isso. Foda-se o Wilderlan, entra, não sei o quê. Quer que a gente tire E. Yudi? A gente tira, não tem problema. Você quer que a gente tire o Wilderlan? A gente tira o Wilderlan, não tem problema. E aí ele foi até um cara que ele demorou um pouquinho a entrar no ritmo da liga. Mesmo ele sendo um cara com experiência em liga, eu acho que a Liga Fogo foi única para ele. O que mostra que, para mim, a Liga Fogo é a melhor liga de fantasy do Brasil e foda-se quem pensa o contrário. Então ele demorou um pouquinho a entrar no ritmo da liga e tal, não sei o quê. E hoje ele é um cara que, pra gente, pelo menos pra mim, ele é indispensável aí no nosso formato atual. Douglas, números pra gente do Blind Refs, por favor. Meu querido Blind Refs, que teve a sua pior temporada no ano de 2021 sob o comando do Marcos Raoni. Foram 3 vitórias apenas, 12 derrotas. Um ano aí que o time sofreu bastante. Também foi o mesmo ano onde o time mais sofreu pontos contra. Foram 2.740 pontos contra, tá? Um ano complicadíssimo para o Blind Refs, tá? Que terminou em nono. Pior campanha, assim como 2020 havia sido, só que 2020 o recorde foi um pouco melhor, foi um 4-10. A pior temporada em pontos feitos do Blind Refs, vocês, tu sabe qual foi? Tu tem um palpite de qual tenha sido? A pior do Blind Refs? Qual foi o ano que eles menos pontuaram? Cara, eu acho que com o Seone. 2022, no ano que o Raoni abandonou tudo. Hum, 2.224 pontos. interessante. Olha os números Provando. corroborando e aprovando a nossa tese. Porém, entretanto, todavia, cara, na verdade, eu fiz cagada. Eu falei errado, E, cara. Desculpa. Foi 2021. Mas 2021 foi o ano que o Raoni tava o ano todo, então, quieto cu. Melhor temporada do Blind Refs, aí agora o Erli vai ficar extremamente feliz comigo. Ah, melhor recorde desse time, a única vez que esse time teve uma campanha positiva, 2019, no comando do meu querido, amado Brian. 186 no ano em que surgiu o melhor meme da história dessa liga. E esse 86 fez ele acabar na frente do El Paso Rattlesnakes, tá? Esse ano o Blind Refs foi sexto, assim como em 2022. O ano passado, que foi o ano que o JP ficou o ano todo no comando do time, tá? Foi o ano que o time mais pontuou, 2.491 com 5, então 2.492. 2021 foi o ano que o Raoni estava meio largado, tá? Que foi o pior ano. E 2019 foi o ano que o time menos tomou pontos, tá? 2.372,6. Então, melhor temporada do nosso querido Blind Refs foi 2019, sob o comando do Brian. E a pior temporada 2021, sob o comando do Raoni. JP e ainda não deixou a marca dele. não, deixou, pô. Você não tinha falado que ele ganhou 2 vezes o Boron?
Verdade. 2 vezes é entre aspas, eu te mandei ali entre aspas, né? 2019 e 2022, o Blind Rivals foi o melhor time do Bottom, tá? Que ele foi o 6º colocado. Em 2019, eles acabaram na frente do Rattlesnakes, que foi o do que hoje é o top 5, foi o 7º colocado. E em 2022, como os 5 do Bottom ficaram no Bottom, o JP ganhou o prêmio de consolação de melhor do Bottom. E a gente tá falando da temporada, tá? Não é daquele Isso. quadrangular mequetrefe que acontece depois com os times que não vão Consolation pros Bracket. playoffs. Isso. Então, o primeiro fato interessante aí é que o Blind Rafts foi o time que mais ganhou o Bottom. Foi o time que Segundo. mais esteve na frente do Bottom. Oi? É o segundo. Quem ganhou 3 vezes? Não, é que tem outro time que também ganhou 2. Mas vai ser o terceiro episódio. Esse time vai aparecer. Terceiro não, 4º episódio. Então escutem aí, galera. Então o JP foi o Blind Rafts foi um dos times aí que mais ganharam o Bottom. Agora eu trouxe uns fatos engraçados de cada um dos times pra gente encerrar. E é claro, né? Liga Fogo, cada um tem aquele fato ali que chama atenção e tal. Todo time tem a sua história, mesmo que sendo um time jovem, né? Como são esses dois times. Ué, tem 2 times que tem muita história, né? De É, histórias marcantes negativamente. negativamente tem muita. Mas eu vou trazer pro GMs que estão atualmente no comando dessas equipes e que eles merecem destaque, porque estão, na minha opinião, estão fazendo um bom trabalho. O fato engraçado para mim do Wakanda Huskies é que tem uma lei, tem uma regra, se preferir, na liga com o nome de um dos GMs do Wakanda Huskies, que é a Lei Will. É um cara que eu não sei como esse cara conquistou os nossos corações, cara, é impressionante. O Tommy já é um cara bem querido na liga e tal, mas o Will, num podcast que ele participou, todo mundo ficou, caralho, o Will é foda, bota o Will no grupo, e é isso, é aquilo. Cheguei lá no grupo dos comissários, o Douglas já tava, a gente já era triarquia. É triarquia que fala? Eu acho que a gente é a tríade. Isso, já era os comissários no formato que vocês conhecem, a famosa tríade. E cheguei lá no grupo dos comissários e falei, cara, Pedro, Douglas, como é que a gente vai fazer, cara? Vai colocar, não vai colocar? Aí o Pedro e o Douglas era tipo muito a favor. Eu tinha um pé atrás, confesso. E aí eu falei assim, não, beleza. Já que a gente vai colocar, vamos criar uma regra para não virar bagunça. Vamos botar uma regra bonitinha, escrita e tal, que é para não virar bagunça. Aí a galera, não, beleza, não sei o que, fui, fiz lá direitinho, coloquei lá, debati com eles aprovaram algumas, rejeitaram outras, e aí saiu a famosa Lei Will, que permite hoje em dia que um GM que tem uma comissão possa ter um membro da sua comissão participando desse grupo. Olha que coisa maravilhosa, né, Douglas? Chegou há pouco tempo, mudou os panoramas da liga, né? Um cara que fez a gente criar uma lei só por ser ativo no Sleep. Aprende, Gaza. Exato. Ele é um participante, está sempre ali conversando com a gente, não tem poder de voto, embora no começo do ano aí teve um negocinho aí meio estranho, mas a priori ele não tem poder de decisão, né? Ou se ele for decidir alguma coisa, o Tommy avisa a gente, né, que ele está decidindo pela comissão dele e tudo mais. E, cara, é um cara que tá ali participando, eu gosto muito do William, mano, gosto muito, apesar da gente conversar pouco, acho que o Douglas até conversa mais com ele, né, no Douglas, no privado, né? A gente teve uma fase que a gente trocava ideia mais frequente. Hoje em dia ele me abandonou. Agora que ele pegou o Bateman de volta. Ah, tá, entendi. Tudo por interesse, elas são assim mesmo, cara. É normal, né, cara? Enfim, é um cara que a gente curte muito, né? Ele nessa off-season ficou um pouco fora também, a gente entende, o fuso horário não é o melhor, né?
Sim. Mas eu espero que com a volta aí da NFL ele volte a comentar no grupo, volte a conversar e tal. E o Tommy já voltou, você percebeu, né? Não, o Tommy tá começando a ficar engraçadinho de novo, né? Já tá na hora de É, podar ele de novo. o menino Tommy já voltou. É, tu sabe que E o são os Will. caras. E apesar deles não falarem muito, eles são os caras que estão sempre prestigiando aqui o nosso trabalho, o nosso podcast. Estão sempre escutando, comentando, e eu acho isso muito da hora. Mais alguma coisa a comentar? Não, não. O Will ele vai aparecer no grupo agora em setembro e vai sumir depois do dia 4 de novembro, quando o Inter der um pau no Palmeiras, né? Na final da Libertadores. Agora vamos para o nosso querido JP. Um fato engraçado sobre o nosso querido Jean Pierre. Olha o nome do cara, até o nome do cara é nome de Playboy, né, mano? É, Puta que pariu. todo feito pro É, Copacabana. exato. E um fato engraçado também foi um fato que veio do podcast, né? Ele é um cara, como eu disse, ele demorou um pouquinho a entender como é que a liga funcionava. E pra gente, mano, a gente fez um podcast falando sobre o time dele e tal, o que pá. E a gente falou, a gente criticou, ó, falta melhorar aqui, falta melhorar ali, você precisa se movimentar mais, isso que você tá fazendo não tá acabando com o seu time, ou algo do tipo, negócio assim, que pra gente é café da manhã. Sejamos Uhum. sinceros, a gente toma isso todo dia, segundas, terça, quarta, 8 horas da manhã, é o nosso café da manhã. Esse tipo de coisa. E o Derlan E, critica. e ele ficou pistolaço. Ele ficou pistolaço. Não, ele. Veja bem. Quando vem com veja bem, com todo respeito. Com todo respeito também é uma frase que você coloca antes de você faltar com respeito com a pessoa, tá ligado? Com todo respeito. Depois disso vai ser só falta de respeito, tá ligado? Vai ser só xingamento. Depois disso, esquece o respeito. Esquece o respeito, com todo respeito. Aí começou a falar que ele já pegou um time destruído, que não sei o que ele era vítima na situação, que era injusto, a gente tava criticando ele, que ele nunca mais ia escutar um podcast. Você lembra disso, Douglas? Lembro. Eu nunca mais vou escutar esse podcast pela minha sanidade mental. Às vezes teve um momento ali que ele tava falando que eu achei que era até o Thiago falando. Porque pela minha sanidade mental, eu nunca vou escutar um podcast. Enfim, tá aí até hoje com a gente, escutando todos os podcasts. É o, A gente é o até tenta segundo fazer cara que mais. mais participa. Exatamente, tá sempre participando. Assuntos aleatórios é com ele, o que a gente gosta. A gente gosta de assuntos aleatórios, a gente adora assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios é com ele. Ele tá empolgado, que o Botafogo dele tá ganhando de todo mundo. E é isso, cara. Hoje, pra mim, ele é um dos caras ali que pra mim, só sai da liga se fazer uma merda muito, muito grande ou se pedir pra sair, né, Dori? Nem se pedir pra sair, não tem mais essa opção. O JP só sai daqui pro caixão dele. É se bem que. Ai, ai. E o JP, assim como eu tenho um carinho pelo Douglas, assim como eu tenho um carinho pelo B3, eu tenho um carinho também pela pessoa JP, eu gosto dele. É uma pessoa que evita um pouco entrar em tretas, mas ele entendeu como a liga funciona, ele entendeu que faz parte desse trash talk. E ele tem o Nemesis dele, né? Ele já entrou com o Nemesis dele, né, cara? É Normalmente bom, demora ele já entrou com uma rivalidade, cara. Cara, normalmente demora uns 1 ano, 2 anos pra criar um Nemesis, pra você criar um Nemesis na Liga Fogo. Ele já entrou com o Wilderlan sendo o Nemesis dele e é a única pessoa que eu já vi, tirando esse fato do podcast, que eu já vi o JP tretando na Liga. Foi com o Meu, Wilderlan. ele entrou na liga, o Derlan era bloqueado no telefone dele, cara. No WhatsApp dele, mano. Exato. Ô, meu, assim, a gente vai. Eu já vou dar um spoiler. O próximo episódio é Scorpions e Skulls. A gente vai falar do Wild. Mas meu, nossa, eu sou muito fã do Wilder. Puta merda. O cara tirou o JP do sério, mano. Cara, o Wilderlan, ele é o. O Skulls é uma piada? É uma piada. O Wilderlan é uma piada? É uma piada. Mas é por isso que a gente gosta dele, porra. Ele é o alívio cômico da parada, tá ligado? Até quando ele vai tentar argumentar, a gente para de discutir com ele pra começar a rir dos argumentos dele, tá ligado? Então é um negócio muito surreal. Mas voltando aos dois aqui, agora
um assunto pra gerar treta. Eu tô achando que a gente tá muito light, cara. Tô achando que a gente tá muito A light. gente perdeu a mão nessa off-season, cara. Cara, e o Granada tá aqui pra trazer a discórdia. Douglas, eu quero que você cite uma coisa que você mudaria na administração do Wakanda Huskies e uma coisa que você mudaria na administração do Rio de Janeiro Blind Refs. Cara, vamos começar pelo Blind Refs, tá? Eu teria mais culhão que o JP. Eu acho que falta um pouquinho disso pra ele. Trade, ele perde muita trade importante por... Ah, pá, não sei. Cara, ele perdeu de vender o Joe Burrow por first round pro Pedro, tá? E tipo, cara, essa liga não paga QB, tu perdeu de sair como como assaltante em uma trade. E, cara, eu acho que falta esse ímpeto pro JP fazer trades. E E o Wakanda? o Wakanda, mano, talvez eu tiraria o Tommy e o Lucas. Não, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que o Tommy me vendeu um produto e não me entregou esse produto até agora, tá? Que lá no grupo do Fantasy, ou no Fantasy BR lá, ele disse que amava Trash Talk, que falava que isso. Mano, eu não vi Trash Talk do Tommy até agora. Não vi. Mais perto disso foi chamar o Wendler de filho e isso qualquer um na liga pode fazer. Então, tá faltando isso aí. Tá faltando entrar no ritmo do Trash Talk da liga. Já tem 1 ano e meio aí. Esse ano acabou o lance de passar a mão na cabecinha, vender um produto, eu quero o produto que eu comprei, eu vou chamar o Celso Russomano, essa merda. E Gostei, tu? gostei. E tu, meu querido? O Douglinha é da discórdia, galera. Vocês acham que o Douglinha, gente, o Douglinha é da discórdia, o Douglinha é do meu time, rapaziada. Por isso que a gente se Eu, dá bem, pô. eu não era assim em 2018, cara. Bom, o Rio de Janeiro Blind Refs, eu fico com a sua descrição. Eu acho que falta culhão, falta fazer mais trades. Igual você falou, ele já perdeu muita coisa boa por medo de trocar, tá ligado? E ele... Tudo bem que ali a gente tenta simular um ambiente de NFL, só que você não tá na NFL, cara. Isso é fantasy football. Para você sair... Hoje você, para mim, deu um salto nesse time. Esse time que era um nada, começou a ser um time de meio de tabela. Mas para você sair desse meio de tabela, você vai precisar fazer algo a mais do que só ficar olhando, tá ligado? Você vai Uhum. precisar se arriscar em algumas trades, você vai precisar se movimentar. Você tem um problema, para mim, que ele é muito grave, mas não para a liga, para o seu time, tá? Já que a gente está falando sobre a administração do seu time, que você não procura ninguém para trade. As pessoas é que tem que ir até você. E às vezes ficar esperando é ruim, tá ligado? Às vezes ficar esperando para a pessoa entrar em contato, para poder fazer uma trade. Outra coisa, a pessoa tem que chegar com a proposta pronta. Irmão, vamos se mexer, vamos negociar, cara. A vida, você mora no Brasil, tá ligado? Você não mora na França, você não mora na Itália. Lá que é assim, tem o preço, você chega e compra. Aqui no Brasil, você vai na feirinha ali, o cara te joga R$ 10, você negocia com o cara pro cara fazer por 8. Isso é Brasil, irmão, tá ligado? Vamos negociar, não é preto no branco, cara. Negocia com o cara, dá outra ideia. Tipo, não seja aquele cara passivo, tá ligado? Se você fosse mulher e a gente estivesse falando de sexo, ia ser aquela mulher que só ficava deitada na cama igual de defunto, esperando o cara fazer tudo, tá ligado? Não é assim, mano. Eu já passei por isso, é foda. Não é assim, cara. E do Tommy agora, falando da administração do Tommy, eu acho que falta um líder, tá ligado? Eu acho que falta essa comissão, porque essa comissão de Wakanda, ela não é uma comissão como a comissão da Liga Fogo, que é uma democracia em que todos os integrantes têm o mesmo valor no voto. Eu acho que, como é a administração de um time, eu acho que deveria ter hierarquia, como é em qualquer empresa, como é em qualquer time, tá ligado? Você Uhum. tem
você tem os seus conselheiros e, obviamente, é sua obrigação escutar esses conselheiros, escutar o que ele tem a dizer, escutar os dados que ele tem a falar, escutar o argumento deles, mas você tem que ter um cara para tomar uma decisão. Eu não vejo isso, tá ligado? É o que falta para mim para essa comissão ser perfeita. Eu acho que se essa comissão fosse perfeita, ia diminuir certos erros em draft, por exemplo, tá ligado? Porque tem que ter um cara que, tipo assim, pô, beleza, vamos fazer isso, pô, isso aqui eu não gostei, cara. Isso aqui eu não achei interessante. Mas tem o Will, né? Então, a gente supõe que o Will é esse cara, mas eu acho que não é, cara. Eu acho que realmente eles têm ali uma comissão que tem ali 3 cabeças, tá ligado? Sim. E eu não sei até quanto isso é bom. Vamos ver aí com o decorrer da temporada. Bom, é isso. A gente tem que terminar antes de 1h, são 12h50 pro Douglinha voltar pro trampo dele. E Tá todo mundo aqui no escritório me olhando enquanto eu gravo essa merda. Tipo assim, o que ele tá falando, mano? E Douglinha, tem um último recado aí pra galera antes da gente encerrar? Gurizada, fiquem ligados. Isso tudo era para ser uma revista, não vai ser. Então a gente quer registrar as lembranças dessa liga, porque muita coisa aconteceu com quem tá nela desde o começo, com quem entrou depois. Muita gente viveu altos e baixos e essa liga sempre teve ali presente. Acho que não só como uma liga de fantasy, mas como um grande grupo de amigos, né? E apesar da gente se zoar e tal, às vezes passar dos limites um com o outro, eu acho que é uma coisa que torna a gente diferente, torna a nossa relação diferente, né? Então, fiquem ligados. Vai ter um de cada time. Quem tá esperando do seu time para ver o quanto a gente odeia o seu time, pode ficar ligado aí, que a gente vai fazer de cada uma das franquias. É isso aí. E se você escutou até aqui, hashtag amanhã quero mais. Beleza? Só Tamo o indo. Tommy vai botar a hashtag porque ninguém escuta até o final. Tamo indo. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado por fazerem dessa a melhor liga de fantasy do Brasil e falou! Valeu.